Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Ontem, dia 5/10/2022, tivemos aqui no Maracanã um clássico brasileiro, um clássico sul-americano, um clássico mundial entre Flamengo e Internacional pelo segundo turno, 30ª rodada do Brasileirão Série A. Os dois times na parte de cima da tabela, mas dois times com um objetivo em comum, óbvio, e o Flamengo com outros objetivos também. O Inter vem aqui ao Rio de Janeiro para consolidar a sua ida à próxima Libertadores, porque a única forma do Inter chegar na próxima Libertadores é ficar entre os classificados pelo Campeonato Brasileiro, e isso dificilmente não vai acontecer. Dificilmente não vai acontecer. Muito pelo contrário, acho inclusive que matematicamente alguns times não estão classificados ainda, mas tecnicamente você sabe que eles já estão classificados, porque eles são acima de outros que possam querer entrar nessa vaga. O Internacional é um desses times que matematicamente pode não estar ainda classificado, mas tecnicamente você sabe que o Inter vai estar na Libertadores. O Flamengo tem o mesmo objetivo, de estar na Libertadores de 2023. Só que o Flamengo tem 3 caminhos: o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. E como todos sabem, o Flamengo está na final da Libertadores, da Copa do Brasil, e está disputando aí o Campeonato Brasileiro. Nem Inter e nem Flamengo tem, na minha visão, já falei e vou repetir diversas vezes, não tem disputa de título. Não tem disputa de título. O Palmeiras não vai perder os pontos que estão imaginando que ele vai perder. Não vai. Vou repetir, é muito mais fácil o Internacional, o Fluminense, qualquer um, perder pontos nessa briga com o Palmeiras. O Internacional perdeu. O Fluminense, que estava brigando, perdeu o jogo. O Internacional não perdeu o jogo, mas deixou de ganhar 2 pontos. Quer dizer, deixou de ganhar em termos, né? Que, tá falando, porque ele jogou com o Flamengo. Não, porque está na briga com o Palmeiras. Agora tem que torcer para o Palmeiras, jogando em casa, não ganhar do Coritiba. Tem que torcer muito. Aí já vela, né? Vai ter que fazer... Então, bem complicado. Então, para mim, e aqui não é demérito ao Fluminense, Internacional, ninguém. Não tem disputa de título. O título do Palmeiras, ponto. Acabou. O que vai se brigar é justamente isso que eu estou falando. Libertadores e qualificação, e classificação melhor, classificação no Campeonato Brasileiro, porque tem um din-din a mais. Então se enfrentaram no Maracanã e o jogo foi 0-0. Mas injusto 0-0. Porque esse jogo merecia gols. Foi um grande jogo. Foi uma grande partida. Tanto do Internacional, que tinha alguns desfalques que estava jogando fora de casa, quanto o Flamengo, que estava com seu time principal, que criou grandes oportunidades, o tanto que o melhor da partida, eu acho que ninguém tem dúvida disso, foi o goleiro do Internacional, que não era nem o titular, mas é um grande goleiro. O Internacional tem uma escola de goleiros espetacular há anos, faz tempo. E o goleiro do Inter foi o cara, porque senão talvez o Flamengo tivesse feito o gol. Teve aí situações de bola à trave. Então é sobre isso que a gente vai falar rapidamente. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor do Mengão, e você, meu amigo torcedor do Colorado, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time.
Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver vendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão do lado do compartilhar. Beleza? Mas a primeira coisa. Porra, eu vi torcedores do Flamengo criticando o time. Ah, vocês vão pra merda. Vão comer um tolete, uns 2, 3 quilinhos de cocô, vão? Ah, vocês estão de sacanagem. Quem está criticando o Flamengo só pode estar de sacanagem. Então esses mimizentos desses torcedores do Flamengo Nutella. Ah, vão tipo a merda. O Flamengo jogou mal. É a mesma coisa se a torcida do Inter reclamar do Inter. O Inter jogou mal? Ah, porra, foi um jogaço, porra. Ah, não fode, não saiu gol por uma questão. O goleiro pegou, a bola bateu na trave, zaga tirou. Isso é para a torcida do Flamengo. A disposição que o time do Inter estava, o time do Inter estava se jogando em cima da bola para não tomar o gol. Isso aconteceu umas 3 ou 4 vezes dentro da área. É essa vontade que o Flamengo tem que ter na final da Copa do Brasil e na Libertadores. E o Flamengo ontem estava com vontade. Porra, o Gabigol, 49 minutos do segundo tempo, o Gabigol estava dando um pique em cima do goleiro do Inter. Porra, e vocês estão reclamando? Ah, meu irmão, vai comer 2, 3 quilinhos de cocô para ver se é bom, porra. Pelo amor de Deus, é muito mimizento, porra, não força. Bom, então com esse empate de 0-0, o Inter assume ali a segunda colocação, está com 54 pontos nesse momento, a 9 pontos de distância do Palmeiras. Porém, o Palmeiras vai jogar, ganhar, ele vai a 66, vai abrir 12. Bom, se já não tinha, na minha opinião, já não tinha chance nenhuma, já não tinha briga nenhuma por título. Se o Palmeiras ganhar, irmão, esquece. É simplesmente uma questão de tempo, porque aí vai abrir 12 pontos. São 4 jogos. E vai ficar faltando 9. Porra, então, irmão, esquece. O título do Palmeiras vão parar de babaquice. Qualquer torcida, Inter, Fluminense, Corinthians, parou. Não tem disputa de título. Beleza? Então o Inter é o segundo colocado com 54 pontos. Na minha humilde opinião, já classificado para a próxima Libertadores. E o Inter, na minha opinião, já está classificado na fase de grupos. Por quê? O Inter está com 54 pontos. Acredito eu que vai virar G8. Acredito eu que possa virar G8. Ou então G7. Eu já estou ficando meio preocupado se pode virar G8. Mas G7 eu acho que vai virar. Hoje o sétimo lugar o Atlético Mineiro, está com 46 pontos. A diferença do Inter para o Atlético Mineiro é de 8 pontos. Então, irmão, 8 pontos. São 2 vitórias e 2 empates. Acho que o Inter não perde a vaga para a Libertadores na fase de grupos. Para mim, o Inter não perde a Libertadores na fase de grupos. E o Flamengo? Não. O Flamengo corre o risco. Por que corre o risco? O Flamengo é o quinto colocado com 49 pontos. Está a 3 do Atlético Mineiro. Só que o Atlético Mineiro vem melhorando. Os 2 últimos jogos ganhou. Já colou no Atlético Paranaense. Já está a 2 pontos do Atlético Paranaense e 3 do Flamengo. O Flamengo tem chance, sim, de chegar à Libertadores. Ou pela própria Libertadores, sendo campeão da Libertadores, ou pela Copa do Brasil. Mas tá 50% para o Flamengo, 50% para Corinthians, 50% para o Atlético Paranaense. Beleza? O Flamengo tem que tentar se garantir pelo Campeonato Brasileiro. Só que o Flamengo está envolvido em 2 finais. Tipo, o próximo jogo do Flamengo, o Flamengo não vai com o time principal que jogou contra o Inter. Já vai com o time alternativo. Porque o time principal vai descansar para jogar a primeira partida contra o Corinthians. Então o Flamengo, nessa divisão, o Flamengo sai perdendo. Porque ele não tem como o Flamengo focar no Campeonato Brasileiro, estando em 2 finais. Fica mais difícil, seus mimizentos.
Então, o resultado do Flamengo não foi ideal. Óbvio que não foi ideal, porque se o Flamengo ganha, o Flamengo ia passar o Corinthians, ia entrar no G4, ia aumentar uma distância para o Atlético Mineiro. E por que eu digo que pode não virar G8? Pode não virar G8 porque o Atlético Paranaense vem caindo pelas tabelas. Vem caindo. Vem enfraquecendo. O futebol do Atlético Paranaense não está convencendo ninguém. Pode ser que o Atlético Paranaense também não está conseguindo focar no Campeonato Brasileiro por causa da final da Libertadores. É a segunda final da Libertadores do Atlético Paranaense. Então eles podem estar focados. E o time não está conseguindo se concentrar no Campeonato Brasileiro. Isso pode acarretar, na próxima rodada, o Atlético Mineiro passar o Atlético Paranaense. Então o que acontece? O Atlético Paranaense pode cair para 7º colocado. E o Atlético Mineiro, que não está disputando final nenhum, assumir uma dessas posições. Então, isso pode mudar. Tem ali o América Mineiro na 8ª colocação. Então, o cenário pode mudar e não virar G8, apenas G7, na minha opinião, principalmente por essa questão do Atlético Paranaense estar derrapando demais. Derrapando demais e já deixou o Atlético Mineiro encostar. Tá? E o Atlético Mineiro, do jeito que está indo, acredito eu, tem tudo o Atlético Mineiro para chegar na Libertadores e talvez até engolir alguns times que estão acima aí e chegar na fase de grupos. Eu não vou duvidar nada se o Atlético Mineiro terminar entre os 4 primeiros. Eu não vou duvidar nada se o Atlético Mineiro terminar entre os 4 primeiros. Escuta o que eu estou falando. O Atlético Mineiro tem um bom time, tem um grande time. Está vivendo um momento muito ruim. Mas que se encaixar, estando só no Campeonato Brasileiro, eu não duvido que o Atlético Mineiro pode ganhar quase todas até o final e terminar entre os 4 primeiros. Então, para o Flamengo, o resultado não foi dos melhores. Agora, o desempenho. O Flamengo coloca o seu time principal nessa partida. Muito que a torcida queria, mas principalmente os jogadores e a comissão técnica, era o quê? Além do resultado, era o desempenho. O desempenho. O resultado não veio. Como eu disse, o goleiro do Inter foi o melhor em campo. Mas o desempenho do Flamengo foi espetacular. O Flamengo não ganhou. Com detalhes, irmão. O Flamengo criou muito. Teve muito próximo de fazer o gol. Alguns jogadores que entraram bem. O Cebolinha entrou bem de novo. O Cebolinha está entrando em forma agora no final. O Cebolinha de 2023, escuta, vai dar muito trabalho. Muito trabalho. Ele está entrando em forma agora no final da temporada. Isso era normal. Isso todo mundo sabia que ia acontecer. Então, o Flamengo queria o resultado, mas queria o desempenho. Não veio o resultado, mas o desempenho do Flamengo foi um desempenho para se animar para a próxima semana, para a partida contra o Corinthians. Principalmente se você olhar o Corinthians, as partidas que fizeram. Óbvio, final muda tudo. Porém, você saber que você fez um jogo contra o Inter, que é o segundo colocado, que está muito bem armado pelo Mano. O Inter, que no segundo tempo fez 2 linhas, uma de 5, uma de 4, para se defender. Apesar que eu achei que o Mano mexeu errado. Mas pode ser pelo cansaço, que o time do Inter correu demais. Então, o desempenho do Flamengo, para mim, foi muito bom. Não gosto de usar essa frase, mas o gol não saiu. Foi detalhe. O Internacional, primeiro tempo, muito bom. Jogo corrido, com velocidade, o Mano Menezes travou o Rodinei, que está tendo uma queda de produção, o Rodinei. Está tendo uma queda de produção, nítido, está tendo uma queda. O Pedro Henrique ali, o Rodinei vai sonhar com o Pedro Henrique. O Internacional explorou bem os 2 lados do campo, conseguiu marcar muito, tanto com o Pedro Henrique quanto com o Maurício. E atacou, não só ficou atrás. Só que como os 2 alas, os dois pontos, melhor, do Inter, tinham uma função também de marcação muito grande, os caras cansaram, parceiro. Eles estavam atacando, mas eles tinham que marcar muito. Pelo lado, eles tinham que marcar o Rodinei, que dá trabalho, porque ele tem força física. Pelo outro lado, não muito, porque é o Felipe Luiz.
Mas mesmo assim o Felipe Luiz conseguiu atacar um pouco. E marcar o meio-campo do Flamengo, que gira muito. Apesar do Arrascaeta não estar no melhor da sua forma, está aí sentindo algumas dores. Mas foi um jogo muito bom, aonde o Inter fez uma partida de igual para igual. Achei o Flamengo um pouco melhor, até pelo estilo de jogo, mas nada que o Inter foi ruim. Não, o Inter não foi ruim. Para mim foi um jogo bem parelho, mas se tivesse ali, você tem que escolher um que jogou um pouquinho melhor. Foi o Flamengo, mas não quer dizer que o Inter jogou mal. Muito pelo contrário. O Inter fez, para mim, uma partidaça tática individualmente de alguns jogadores. O Edenilson jogou pra caralho. O Pedro Henrique jogou pra cacete. O Maurício teve uma recomposição ali. O meio-campo do Inter foi muito bem. Ou seja, jogo de alto nível no primeiro tempo. Os dois times. O Pedro ficou um pouco encaixotado ali, justamente por causa da marcação, mas estava conseguindo se mexer. O Gabigol se mexendo o tempo inteiro, o Everton Ribeiro, mas a marcação estava muito encaixada. Mas mesmo assim, o Flamengo estava conseguindo. Foi um teste esplendoroso para o Flamengo, que vai pegar um Corinthians e um Atlético Paranaense, que provavelmente o Corinthians e o Atlético Paranaense vão jogar atrás. Provavelmente os dois vão jogar mais atrás. O Corinthians talvez no primeiro jogo jogue um pouco mais adiantado. Talvez jogue. Agora o Atlético Paranaense com certeza na final da Libertadores vai jogar atrás. Porque é o Filipão. É o estilo dele. Então, primeiro tempo, jogaço, 0-0, mas poderia ter sido gol de ambos os lados. Foram se criado alternativas, cada um de uma forma. Vai para o segundo tempo. O jogo dá uma caída, fica um pouco morno. O Flamengo parece que dá uma cansada. O Internacional também começa a cansar, então o ritmo começa a diminuir. Dorival faz mudanças. Coloca a Cebolinha, que entrou muito bem. O Vidal, que entrou bem, mas errou alguns passes bobos. E entrou outro jogador, agora deixa eu lembrar quem foi. Entrou o Vidal, entrou o Mateuzinho. Quando o Dorival coloca esses três jogadores, o ritmo do Flamengo sobe. E o Flamengo começa a apertar, empurrar o Inter para trás. O Inter não tinha mais força de marcação. O Flamengo, naquele momento, cresceu muito e poderia ali ter feito gol. O Flamengo teve tudo. O gol não saiu por detalhe. O Mano Menezes viu, acho eu, que foi muito mais físico. E ele começou a tirar principalmente as peças. Os dois jogadores pelo lado que fizeram um jogo esplendoroso, o Pedro Henrique e o Maurício, provavelmente cansaram. Ele teve que tirar os dois. Então ele começou a botar alguns garotos, botou um zagueiro, fez uma linha de 3 zagueiros e, na verdade, ele fez um 5-4-1, porque os 5 jogadores não estavam subindo. Ele botou uma molecada lá para tentar um contra-ataque, mas ele fez um 5-4-1. E ficou um ataque contra a defesa o tempo inteiro. Dos 20 minutos para lá, ficou um ataque contra a defesa. Só que o Flamengo criou, teve chances, grandes oportunidades, e como eu disse, por detalhe, o gol não saiu. Então, foi um grande jogo, mas para mim o Flamengo foi melhor, foi superior nos 90 minutos, principalmente após as mudanças. Após as mudanças, o Flamengo foi muito superior, porque ficou um ataque contra a defesa. Apesar de 0-0, eu gostei muito do jogo. Essa torcida mimizenta, pai da torcida mimizenta do Flamengo, tem que comer um caminhão de cocô, porque ele não entende porra nenhuma de futebol. A torcida do Inter tem que ficar animada com o seu time. Fez um grande jogo, apesar de alguns desfalques. E o Flamengo vai para a primeira partida da final contra o Corinthians, apesar do 0-0, com muita moral, porque fez um grande jogo contra um grande adversário que é o Internacional. E o Internacional não é pior do que o Corinthians, muito pelo contrário. Está ali, em pé de igualdade, se defendeu muito bem. Então, um grande jogo, talvez um dos melhores dessa rodada. Se não for o melhor, ainda tem 3 jogos. Mas, cara, parabéns para Inter e Flamengo. E agora, Flamengo vai se preparar. Tem mais um jogo ainda pelo Campeonato Brasileiro no final de semana. Mas
Na próxima semana, o Flamengo já começa a sua decisão na Copa do Brasil. E o Inter é a sua caminhada apenas para confirmar o que eu disse. O Inter está na Libertadores e o Inter já está, para mim, na fase de grupos. É só uma questão de tempo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!